A regra é orar diariamente. A regra é ler a palavra do Senhor diariamente. O jejum faz parte da vida espiritual de cada crente. Meus queridos irmãos, o jejum também ativa o fruto do Espírito em nossa vida. Salmo 69, verso 10. Por favor, alguém leia. Eu estou também usando a tradução contemporânea de Almeida. É por isso que vamos ficar com a tradução lida ali. E eu vou falar da tradução contemporânea de Almeida. 69, 10. Chorei, castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se me tornou em afronta. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se me tornou em afronta. A tradução contemporânea de Almeida diz assim: quando castiguei com jejum a minha alma, suportei afrontas. Esse é o problema de crentes que não estão suportando as afrontas. O inimigo diz uma coisinha de nada, ele diz 10, ele diz 20. Por quê? Porque está faltando esse exercício chamado jejum, que ativa o fruto do Espírito em minha vida, e aqui especificamente é uma das virtudes do fruto do Espírito, que é a virtude da temperança, do domínio próprio. O inimigo está aí querendo me tirar do sério, querendo me tirar do centro da vontade de Deus, querendo me tirar do lugar da bênção, mas eu estou jejuando, e aí Deus está me segurando, está me dando temperança, e Ele nunca vai ver eu sair do centro da presença de Deus. Quantos podem dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, queridos, o jejum era praticado 4 vezes por ano. Zacarias capítulo 8, versículo 18 e 19. Haviam pelo menos 4 jejuns estabelecidos por Deus por ano. Eram jejuns públicos. Ou seja, era um jejum direcionado a toda a nação de Israel. Todos teriam que participar desse jejum. Era um jejum do 4º mês. Era um jejum do 5º mês, do 7º mês e do 10º mês. 4 jejuns por ano e eram públicos. Por que públicos? Porque era estendida a toda a nação de Israel. A maioria dos jejuns são particulares. A maioria dos jejuns são privados. A pessoa que está o fazendo. A igreja primitiva praticava o jejum. Atos capítulo 13, versículo 2, capítulo 14, versículo 23. O jejum era praticado por Paulo, Atos 9, 9, 2 Coríntios 6 e 5 e 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27. É interessante, irmãos, que alguns estudiosos, principalmente aqueles que são defensores da teologia da prosperidade, que o crente não pode passar por luta, que o crente não pode passar por provas, se isso ocorrer na vida do crente é falta de fé, é falta de confiança em Deus. Eles defendem que Paulo não jejuava, porque o crente que não pode passar por luta e passar por prova, consequentemente, não precisa jejuar por essas coisas. E aí eles dizem que Paulo jejuava quando estava com fome. Eles dizem que Paulo jejuava quando não tinha o que comer. Mas eles esquecem, irmãos, que em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, Paulo separa, irmãos, fome de jejum. Ele diz assim, em fome e sede, muitas vezes. Em jejuns, muitas vezes. Ou seja, ele separa. Quando ele tinha fome, ele não jejuava. Sabe por quê? Porque o que é jejum, irmãos? É a abstinência total ou parcial de alimento. Querido, jejuar não é fastio. Quem tem fastio não está jejuando. Quem não tem o que comer em casa não pode se aproveitar desta ocasião para jejuar. Porque aí você não está se abstendo de alimento. Abster-se de alimento, irmãos, é eu ter um armário com muita comida, a geladeira toda colorida, e eu dizer, hoje eu vou jejuar ao meu Deus. É por isso que o jejum é chamado em Levítico 16 e 29 de aflição da alma. Por que aflige a alma? Porque é o que eu disse no início, a alma é o intelecto, é a nossa mente, é o centro das nossas emoções. Querido, toda reação
imediato, em tempo, em velocidade máxima para a mente. E a mente manda de volta esta mensagem. Aí veja só, quando o estômago está roncando por conta da fome, automaticamente a mente recebe aquela mensagem e ela já manda a mensagem de volta. E sabe qual é a mensagem que a mente manda de volta se você estiver jejuando? É essa. Não, só vou comer no prazo que eu estabeleci o meu jejum. É a mente dominando, é a mente dando as diretrizes, irmãos, daquilo que você está fazendo para Deus. É por isso que o jejum tem que ser racional e nunca emocional. Outra coisa, irmãos, um conceito que é interessante, as pessoas pensam assim, os irmãos vão lembrar-se disso, e eu já fui indagado acerca disso. Tem pessoas que pensam que o jejum só é válido se for feito até meio-dia. Tem pessoas que pensam que o jejum só é válido se for feito até às 6 horas da tarde. E por pensarem assim, irmãos, e não estarem preparados para isso, fazem um jejum completamente desregrado, quebram o jejum, às vezes comem algo que não era para comer, porque o tempo está tão extenso, tão longo. Então, veja, irmãos, os conceitos que se tem do jejum. Mas eu quero ensinar nesta manhã que você pode jejuar 3 horas. Você pode jejuar 5 horas. Olha, querido, você pode administrar o tempo do teu jejum. A essência do jejum não está no tempo em que ele é oferecido a Deus, não. Está na qualidade. E nunca relacione o seu jejum com outras atividades. Tem gente que vai em jejum para o trabalho. Tem gente que vai em jejum para a escola. Não, irmão. Você vai encontrar tropeços, você vai encontrar coisas que vão tirar você de tempo, que vão tirar o foco da tua mente. Se você observar aqui, sabe o que foi que Josafá fez? Ele levou toda a nação de Israel para o templo, irmãos. Olha, querido, jejum implica eu estar louvando, orando e lendo a palavra de Deus. Implica eu estar focando a minha mente nas coisas divinas. Sem deixar brecha. Sem deixar nenhum precedente para que o diabo venha me tentar e eu venha tirar o foco daquilo que eu estou fazendo para Deus. Não, nunca relacione o seu jejum com outras atividades. Se você vai trabalhar, vá trabalhar. Foque o seu dia no seu trabalho. Quando você estiver de folga, aí você jejuma. E aí você entra no seu quarto, irmãos, é aquilo que Jesus disse no capítulo 6 de Mateus. Olha, quando vocês forem jejuar, não jejuem como os fariseus, que ficavam com os rostos tristes, abatidos, para que as pessoas dissessem: olha, fulano está jejuando, olha, fulano está se consagrando. Já disse: olha lá o rosto, te alegra, pula, louva, canta na minha presença, porque o teu jejum não é para ser uma vez. O teu jejum é para eu ver. Os fariseus jejuavam para os outros, jejuavam para os sacerdotes, jejuavam para os membros do sinédrio. Oh, irmão, tem que jejuma para Deus. Aleluia. Então não importa quem sabe ou quem não sabe que eu estou em jejum, importa que Deus sabe. E é Ele que tem a resposta para aquilo que eu estou fazendo. Queridos, quando o jejum é mencionado sem água e sem comida, ele não é mencionado por mais de 3 dias na Bíblia. A Bíblia diz em Atos 9:9 que Paulo passou 3 dias sem comer e sem beber. A Bíblia diz que Esther, no capítulo 4, versículo 16 do seu livro, pediu que Mardoqueu convocasse todo o povo para jejuar 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Mas passou de 3 dias. Não é recomendável um jejum absoluto. O jejum absoluto é um jejum sem água e sem comida. O jejum parcial é um jejum somente sem comida. Então, não é possível passar mais de 3 dias sem comer e sem beber. E aí pode alguém, os leitores da palavra de Deus, aqueles que gostam de ler, podem estar indagando aí e dizer: e Moisés?
que jejuou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. O que é que o senhor explica, irmão? O que eu explico é que no ambiente em que Moisés estava, meu irmão, ele passava 80 dias, ele passava 100, ele passava um ano sem comer e sem beber. A Bíblia diz que Moisés estava envolto na glória de Deus. Às vezes a gente está num culto, irmão, pentecostal, uma coisa tão boa, tão gostosa, falando língua, ouvindo as pessoas falarem língua, irmãos, e saímos de casa sem jantar, sem café, e não sentimos fome. Quanto mais Moisés no Monte Horebe, aleluia, envolvido pela glória de Deus. Diz o texto que quando ele desceu, o povo não podia olhar para ele. Tiveram que cobrir o seu rosto com um manto, com um véu, porque a glória de Deus estava refletida sobre a sua vida. O jejum de Moisés foi um jejum sobrenatural, ou seja, ele passou 40 dias vivendo intensamente pelo Espírito. Só Espírito, irmãos. Só Espírito. 40 dias e 40 noites Moisés passou vivendo 100% numa vida espiritual. Agora veja o contrário do jejum de Jesus, que foi no deserto. Em Lucas capítulo 4, versículo 2, eu gostaria que alguém lesse Lucas capítulo 4, versículo de número 2. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, terminar de Lucas deixa mais claro, irmãos, que naqueles dias ele não comeu coisa alguma, ao fim dos quais teve fome. Olha, querido, o deserto que Jesus estava era ao lado do Mar Morto, o mar salgado. E Satanás, quando veio tentar Jesus, ele não começou pela parte mais forte. Satanás não começou a tentar Jesus pelo Espírito, porque Jesus disse que o Espírito é forte, mas a carne é fraca. Satanás começa, irmãos, pelo lado mais vulnerável do ser humano. E ele começa pelo corpo. Ele começa a tentar Jesus pelas necessidades físicas. É interessante que Paulo, escrevendo a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente irrepreensíveis até o dia de Jesus Cristo. Escute, o investimento de Deus em mim e em você começa pelo Espírito. Que todo o vosso espírito, alma e corpo, primeiro espírito, depois alma, depois corpo. Mas o investimento do diabo é pelo corpo. Primeiro o corpo, depois a alma, depois o espírito. E é interessante que Jesus quer, escute, que o meu espírito, o teu espírito reine. Jesus quer que a nossa alma seja serva. Jesus quer que o nosso corpo seja escravo. Quando o espírito reina, a alma faz o que o espírito quer. E a carne escrava não tem vez para a carne. Escravo não tem vez. Escravo não tem querer. Mas infelizmente acontece o inverso. A carne reina, a alma é serva e o espírito é escravo. Aí a alma faz o que a carne quer. Mas o jejum nos torna perceptíveis espiritualmente e nos desperta para deixarmos que o Espírito reine em nossas vidas, irmãos, priorizando as coisas espirituais. Olha, querido, por que a necessidade do jejum? Porque o homem foi feito corpo, alma e espírito. Presta atenção, por favor. Cada parte com seus respectivos atributos. Do corpo, visão, audição, paladar, tato e olfato. Escute, por que é que nós precisamos jejuar? Porque existem pessoas cujo conceito é que jejuar é somente por uma situação difícil que estamos passando. Ah, uma luta, um problema com o filho que está viciado, um problema com o esposo que está viciado na bebida e não é crente, aí eu vou jejuar. Não, o jejum não é só para isso.
O jejum estreita os nossos laços espirituais e íntimos com Deus. Precisamos jejuar, irmãos, para testar a nossa intensidade íntima com Deus. Aleluia. Você precisa jejuar, irmãos, não é só na luta não, é depois da luta também. Quando Deus te der a bênção que tu estás esperando, jejua. Passa um dia em jejum agradecendo a Ele a bênção que Ele te deu. Estreitando os teus laços espirituais com Ele. Aleluia. Da alma, irmãos, mente, emoção e vontade, do espírito, comunicação, intuição e consciência. É por isso que Scofield disse que o homem sendo corpo, ele tem conhecimento das coisas que estão à sua volta, através desses 5 atributos que eu mencionei. O homem sendo alma, ele tem conhecimento de si mesmo. Ele conhece as suas emoções, ele sabe os seus temores, as suas aptidões. Ele sabe o que ele quer, o que ele não quer, porque é com a alma que você escolhe, é com a alma que você rejeita. Então, com a alma, eu tenho conhecimento de mim. Mas com o Espírito, diz Scofield, o homem tem conhecimento de Deus. Aleluia. É por isso que Jesus disse à mulher samaritana: olha, Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia. Somente pelo Espírito nós podemos gozar um contato direcionado para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, existem 10 áreas na vida do ser humano. E ninguém venceu tão bem essas 10 áreas como Jesus. Escuta, eu estou enfatizando a vulnerabilidade do corpo e a necessidade do jejum. São essas áreas, queridos. Se você puder anotar, é bom que você anote. Moral, João 8,46. Social, João 2,2. Espiritual, Lucas 6,12. Cultural, Lucas 2,46. Econômica, Mateus 17,27. Política, Mateus 22,28. Psíquica, Lucas 23,46. Física, Lucas 2,52. Cívica, Mateus 23,37. E profissional, Marcos 6,3. 10 áreas na nossa vida. E que Jesus a venceu tão bem, porque Jesus vivia sempre pelo Espírito. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 13, ele diz: se pelo Espírito mortificar-me das obras da carne, vivereis. Mas se pela carne mortificar-me das obras do Espírito, morrereis. Oh, querido. Então, pelo Espírito, mortifica a tua carne. Aleluia. E como é que eu faço isso, irmão Joel? É buscando a palavra, é orando, é jejuando, é estreitando o teu relacionamento espiritual com Deus, para que tu possas ser abençoado ricamente por Deus. Querido, o espiritual domina com relação ao material. É por isso que crentes espirituais estão querendo bênçãos de Deus, porque ele não deixa de ser racional, não. Ele não perde o sentido dos absolutos, não. Ele é coerente. Ele sabe que está buscando as coisas espirituais, mas ele sabe que ele está na terra. Ele sabe que ele precisa de coisas materiais. Mas aqueles que não estão pelo Espírito, irmãos, só enfatizam o material. Só buscam o material. E quando o material não vem, tornam-se frustrados, decepcionados. Tornam-se crentes que ficam em casa, que não se acham dignos de estar na igreja, porque creu em algo que não aconteceu. Ô querido, não aconteceu porque tu estavas privando ou priorizando mais algo errado do que o certo. Se mesmo querendo as bênçãos materiais sobre a tua vida, tu priorizares as coisas espirituais, Deus vai te dar as coisas espirituais e não vai se esquecer de te dar as coisas materiais. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, há um princípio espiritual, irmãos, tão sério com relação às bênçãos materiais, que eu não preciso estar sempre pedindo para Deus me